Olá pessoal, hoje só eu mesmo, vim fazer uma tag pra vocês, tá? A tag se chama Se Eu Fosse ou tag divertida. Na verdade eu achei na internet como tag divertida, mas tipo Se Eu Fosse, então eu acho que o nome deveria ser tag Se Eu Fosse. Então o nosso Samuel Bartolê, querido Samuel Bartolê, irá gravar, irá fazer as perguntas. Se eu fosse um mês. Setembro. Se eu fosse um dia da semana. Sexta. Eu amo sexta, gente. Eu tinha aula de dança. Todo mundo ama sexta, Lê. Isso não tem nada a ver. Tá bom. Vai, no câmera não. Se eu fosse uma estação do ano. Primavera. Eu amo a primavera. Inverno é melhor. Aí. É depressivo. Então, a tag aqui comigo. Comigo. Estranho. Tá estranho. Se eu fosse um planeta. Ela não sabe nenhum planeta. Ela é burra. É o Marte. Por Bom, quê? primeiro, porque é um planeta muito legal. Por quê? Porque tem gelo. Lê. Até Mercúrio tem gelo. Tá, legal. Não é pra falar. Tá bom, desculpa. Se eu fosse uma direção. Sul? Uma direção? O que seria uma direção? Se eu fosse um móvel. Eu E seria um agora? sofá. Eu acho legal, muito legal o sofá. Próxima pergunta, vai As Samuel. pessoas sentando em você. Que é divertido. Com aquela bunda dela. Assim. Aí colocando do plástico em cima de você. Ai, Samuel, isso é só brincadeira, vai. Se eu fosse um pecado. Esquece. Esquecer é um pecado. Esquece essa pergunta. Se eu fosse um sentido. O quê? Se eu fosse um sentido. Ah, sentido, olfato. Ah, tá. Sentido, olfato, né? Olfato. Olfato, gente. Ele fez assim, olfato, visão. Visão não, visão é aonde? Ó, mas a minha é visão. Por quê? Que eu acho muito legal. Tá bom, legal. Se eu fosse uma pedra. Uma pedra. Eu seria Obsidiana. mármore. Obsidiana é muito mais legal. Obsidiana. O que seria isso? É obsidiana. Obsidiana é obsidiana. E esse Obsidiana, sei lá que pedra é essa. é uma pedra. Vai, Samuel, vai demorar muito. Desculpa, Lê. O Samuel fala mais que eu, gente. Se eu fosse uma planta. Se eu fosse- ela já é é. uma flor, não é? Não, é uma planta. Se eu fosse uma planta, eu seria um... Girassol. Como você sabe que eu ia falar isso? Brasil! Ele leu meu nome. Nossa, leu meu nome. Leu minha mente. Estaremos em todos os momentos da sua vida. Oh, que medo, tô nem... Então, Se eu fosse calma, uma minha flor. planta, que planta? Eu não respondi. Girassol. Grama. Planta é uma Grama. planta, é uma grama. Grama é planta. Tá, Se eu fosse uma flor. Flor de lótus, gente. Ah, eu vou achar um dente daqui de vocês delas. Você nunca assistiu Aventuras de Tu Pi? é estranho? Na Flor de Lótus, nas Aventuras de Pi. Tá, nunca achei, vai bom. Ah, vai. Ela acha que odeia o filme, mas nunca assistiu. Gente, As Aventuras de É um Pi, filme não muito recomendo. Pior filme do século. Por isso que eles ganharam mais dinheiro do que a Anaí. Anaí é diva eternamente. Ela não faz nada e é famosa. Mentira, ela faz. Ela canta muito bem, mas ela tava tipo super... Se eu fosse um clima. Primavera. Clima não é clima. Primavera não é um clima. Primavera é uma estação. É calor, meio termo. Morno. Clima morno. Clima primavera. Clima Se eu fosse um morno. prato. Fosse um prato o quê? A comida. Um prato... lasanha? Legal. Não sei. Se eu fosse um instrumento musical. Violoncelo. Se eu fosse um elemento. Água. Aê, Fabiane Garbato. Gente, uma vez eu e a Fabiane Garbato estávamos brincando de fazer um filme. Tem gente que Se eu sabe dessa fosse uma história. Eu tô cor. falando. Eu vou te interromper. Aí, Se eu fosse aí eu uma- era água. Hã? Se eu fosse um instrumento. Não, eu não era Se eu água. fosse uma cor. Eu era gelo.
Eu falei, eu sou Quem gelo. eu era? Era uma pessoa. Eu não lembro quem eu era. Depois eu falo, eu anoto aqui em cima quem eu era. Tá, vai. Ela não sabia quem Qual é a ela era. pergunta? Qual é a sua cor? Azul. Se eu fosse uma cor, é rosa. Se eu fosse um animal. Ornitorrinco. Tigre. A pergunta não é pra você, querido. Você só faz a pergunta. Eu não queria estar aqui. A vida é difícil. Tadinho. A vida é que nem prédio. É difícil. Tá bom. Uhum. É muito difícil. Se eu fosse um som. Um som? Eu seria uma cantora. Tá bom, próximo. Se eu fosse um sentimento. Amor. Eu não tenho nada disso, tá? Paz. Se eu fosse um alegria. O meu nome é Letícia, significa alegria. Quando te der o nome é dia do contrário? É, talvez. Tristeza. Alguma coisa feia. Vai, qual é a sua pergunta? Qual é a Se eu pergunta? fosse um lugar. Paris. Se Porque eu é meu fosse- sonho ir pra lá. Paris, cara, come perna de rã, deve Ninguém ser legal. perguntou, eu não vou comer lá, eu vou visitar o lugar. Comer o quê? Comer o quê? Hambúrguer, fast food, McDonald's. Repel de queijo. Vai. Se eu fosse um lugar. Paris. Se eu fosse um sabor. É doce. Se eu fosse uma palavra. Chata. Uma palavra? Chata! Legal. Eu não como. Brilho, sei lá. Como... Se eu fosse um estrela. objeto. Estrela. Se eu fosse um objeto. Um vaso. Eu sempre disse um vaso. Se eu fosse uma parte do corpo. Nariz. Mas tem coisa dentro de você horríveis. Você é Ai, cala a nojenta boca. por dentro. Eu passo mal. Se eu fosse um número. 12. Era um número só ou tipo 12? Tá, se fosse um número só, um. Se pode ser número assim, 12. Porque um número vai de 0 a 9, o resto é composto. Não faz sentido. Ai, sim. Faz Tipo 89, não, mas existe. se- Mas parabéns, Leite. Tá, esquece. É muito difícil explicar. Então tá, vai. Se eu fosse um símbolo. Uma estrela. Se eu fosse uma música. Rumba! Alérgico. Achei que você Rumba ia não, tacar a alérgico. almofada na câmera. Alérgico. Alérgico. Se eu fosse uma... Acabou, na verdade. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenha ficado bem engraçado. Me sigam nas redes sociais, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Até a próxima.